Olá, queridos amigos, queridos companheiros que acompanham o canal do Centro Espírita Allan Kardec, daqui da cidade de Campinas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e o nosso desejo sincero é que a paz do Mestre Jesus preencha os corações de todos nós que aqui estamos, para que possamos, com muita fé, com muito amor, com muita dedicação, cumprirmos os nossos deveres, as nossas obrigações perante Deus e assim ir caminhando rumo ao nosso progresso, à nossa transformação moral. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos trabalhadores da última hora. É o tema do capítulo. E que se refere a uma parábola que Jesus contou e que nós vamos conversar a respeito hoje na nossa preleção. No entanto, antes de iniciarmos, vamos orar para que nós possamos atrair para perto de nós a espiritualidade amiga, esses companheiros sinceros, devotados, que sempre estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, é certo, com a permissão divina. Então elevemos os nossos pensamentos a Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, a essa espiritualidade amiga que está sempre nos acompanhando, nos auxiliando na medida do que seja possível, ao nosso amigo espiritual, que Deus permite que esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, nos fortalecendo na caminhada. Oremos então. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, para mais um momento de estudo e interpretação do Evangelho de Jesus. Te pedimos, Senhor, permita que os nossos corações, as nossas mentes estejam abertos para que possamos, Senhor, receber esses ensinos da melhor forma, para que possamos, através daquilo que aqui conversarmos e aprendermos, mudar os nossos pensamentos, as nossas posturas e as nossas ações. Assim nos transformando, Senhor, aos poucos sabemos, em seres melhores, em almas que estão no caminho certo da transformação moral, rumo ao progresso espiritual. Seja sempre conosco, Pai, nesse momento que aqui estamos, mas também em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. Kardec inicia o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo com a parábola dos trabalhadores da última hora, que está narrado por Mateus no capítulo 16, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 16, no Evangelho de Mateus segundo Jesus. E essa parábola eu peço licença para vocês, para que eu possa narrar com as minhas palavras, porque ela diz assim: que um pai de família, tendo uma vinha para cuidar, saiu na primeira hora do dia e foi até a praça e chamou uns trabalhadores para que fossem até a sua vinha fazer esse trabalho e contratou com eles, o justo salário, uma moeda, um denário. Quando chegou na terceira hora do dia, esse pai de família voltou à praça e levou mais alguns trabalhadores para sua vinha, contratando-os. Quando chegou na sexta hora, ele fez a mesma coisa. Quando chegou na nona hora, ele fez a mesma coisa. E quando chegou na 10ª hora, ele fez a mesma coisa. Ele foi lá e chamou os trabalhadores na praça.
Só que aí ele perguntou antes para os trabalhadores: por que é que vocês estão aqui parados? Que passaram basicamente o dia inteiro sem trabalhar. E eles responderam: olha, porque ninguém nos contratou. Então esse pai de família falou: então vão para minha vinha trabalhar. Quando chegou ao final do dia, ele pediu para o seu administrador que fizesse o pagamento do justo salário, que era de 1 denário, uma moeda. E falou assim: comece dos últimos e vá até os primeiros. Quando ele chegou nos primeiros que tinham sido contratados para fazer o pagamento, eles não gostaram, porque eles queixaram, ao pai de família, dizendo que eles trabalharam o dia inteiro e receberam o mesmo tanto que aqueles que tinham trabalhado apenas 1 hora. Então o pai de família falou assim: por acaso eu não posso fazer do meu dinheiro o que eu quero, Eu não posso? Você acha que eu estou sendo injusto? Não foi o que a gente contratou, o justo salário para o trabalho do dia? Vocês estão me tirando porque vocês acham que eu não sou bom? E aí termina a parábola dizendo assim: que os últimos serão os primeiros, e que os primeiros serão os últimos, porque muitos são os que são chamados, mas poucos são os que são escolhidos. E aí quando a gente pensa nessa parábola, para que a gente possa entendê-la, porque ela soa estranho para nós assim num primeiro momento, porque normalmente nós fazemos uma interpretação muito relacionado às questões materiais e não a uma visão espiritual que era a que Jesus trazia para que a gente pudesse entender. O povo judeu da época, eles contavam as horas de forma diferente da que nós estamos acostumados a contar. Então, a primeira hora para eles era a primeira hora do dia, quando o sol estava raiando, se despontando. Então, essa hora era a hora que iria das 6 às 7 da manhã, era a primeira hora. E aí, em sequência, das 7 às 8 a segunda hora, das 8 às 9 a terceira hora. Então, quando Jesus fala que o pai de família chama um grupo na primeira hora, chamou lá 6 da manhã. Foi na terceira hora, chamou lá às 8 da manhã. Depois foi na sexta hora, às 11 da manhã. Foi na nona hora, às 14 horas, às 14 horas. Foi na 1ª hora, que então seria 5 horas da tarde. No final do dia, quando já começava então os raios do sol irem embora. E aí, os trabalhadores, a gente pensando nisso, nós começamos a entender. Então, esses trabalhadores que foram da 1ª hora, trabalharam 1 hora, porque o dia terminava na 12ª hora, que seria às 6 horas. E nessa interpretação, nós colocamos assim, o nosso entendimento, a gente consegue entender da seguinte forma: quem é esse pai de família que contrata as pessoas para a sua vinha? É Deus. Deus que é Pai, que é misericordioso, bondoso, e que contrata, então, esses servos para que vá trabalhar a sua vinha. Quem é a vinha? O que é a vinha? É a humanidade. São os filhos de Deus, os nossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, pelo nosso planeta, e que precisam ser trabalhados no bem, no amor, na caridade, no ensino dos desígnios, no entendimento dos desígnios divinos. Então a vinha é a humanidade que precisa ser trabalhada para prosperar, para se transformar naquela que é a humanidade que vai passar de um mundo de prova e expiação por um mundo regenerado, depois para um mundo mais evoluído, e assim caminhar até a proximidade com Deus. Os servos, Dona Teresinha Oliveira, que foi uma estudiosa da doutrina espírita, que atuou muitos anos no Centro Espírita Allan Kardec,
Ela, em um dos seus livros, ela fala que os trabalhadores, eu trouxe a fala dela porque ela fala assim, são aqueles que trabalham com as almas. Eu achei tão bonito essa interpretação dela, que quem são esses servos, né? Esses que são contratados? São os trabalhadores de Deus, os que trabalham com as almas. E aí a gente para e pensa assim, então quem são eles? Quem foram eles? Foram os profetas que trouxeram a boa nova, que trouxeram a realidade espiritual? Numa linguagem mais moderna, esses trabalhadores, esses servos são os pastores, os padres, os que proferem palestras do ponto de vista, os pregadores. Será então são esses os trabalhadores que trabalham com as almas, né? E na realidade somos todos nós, a partir do momento que nós nos predispomos a trabalhar com essas almas, a trabalhar no bem, a trabalhar no amor. Porque veja, quando nós oferecemos, do ponto de vista material, um prato de comida para quem tem fome, nós estamos aliviando a fome daquele irmão, daquela alma, estamos dando sustentação para que ele possa dar passos na sua vida. Quando nós paramos para ouvir alguém desabafar, contar alguma coisa, é trazer ali alguma situação e a gente ouve com ouvidos abertos, sem preconceitos, sem julgamentos, nós estamos acolhendo aquela alma. Nós estamos sendo aquele que trabalha com aquela alma, porque dá oportunidade para que ela se desvencilhe daquilo que está fazendo mal para ela. Quando nós levamos bons conselhos, que a gente fala para a pessoa coisas que têm a ver com a realidade espiritual. Então, olha, isso vai passar, tenha paciência, Deus está no comando. Não estamos mentindo, estamos falando verdades, estamos aconselhando. Se a pessoa nos permite, é lógico, a gente não vai ficar forçando o outro a receber informações, influências que para eles não faz sentido naquele momento, mas se abre, a gente pode levar uma palavra amiga. Tenha paciência, isso tudo vai passar. Nós vamos conseguir de alguma forma resolver esse problema, porque a gente pode se colocar na caminhada junto com aquele irmão. Então nós somos trabalhadores nesse sentido também. Quando nós oramos por alguém, que a gente oferece as nossas boas preces, as nossas boas intenções em prol de alguém que está num leito de cama, alguém que está preso, alguém que está no erro cometendo mal. Nós somos trabalhadores. Nesse sentido, nós estamos trabalhando. Então, todas as vezes que nós oferecemos o bem em prol de outro, nós estamos cumprindo com esse nosso papel de sermos os servos do Senhor que trabalham na vinha. E o produto dessa vinha, que no caso, numa analogia material seria o vinho, é o resultado espiritual que a gente promove à medida que a gente vive o amor e o bem, que é a verdade e o amor, que é o resultado espiritual. E esse amor, quando está movimentado, é a nossa ação caritativa de caridade, levando isso para o próximo. Então, nós achamos na nossa visão que o pagamento, quando a gente interpreta a parábola de um ponto de vista material, está sendo injusto. Mas vamos analisar de outro ponto. Todo mundo precisa trabalhar para sobreviver. Do ponto de vista espiritual, todos nós precisamos fazer a nossa renovação, fazer a nossa transformação moral, para que a gente possa sobreviver e ter vida eterna. Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida, vida em plenitude. Jesus também diz: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim.
Então, para que a gente tenha vida, para que a gente consiga cumprir com aquilo para que Deus nos criou, a gente precisa trabalhar em nós. Precisamos fazer as transformações necessárias para pouco a pouco irmos galgando degraus que vai nos levar à proximidade com o Pai. Então todos precisam trabalhar, todos precisam fazer essa transformação. Agora, pela parábola, foi culpa dos últimos não terem tido trabalho? O senhor da vinha, o pai de família, pergunta: por que é que vocês não trabalharam ainda? E aí eles falam: porque nós não tínhamos sido chamados, nós estávamos aqui na espera. Aí a gente imagina, o primeiro que foi chamado tem um conforto espiritual, tem um conforto material, se a gente está fazendo análise espiritual e material da parábola. Porque aquele que foi chamado na primeira hora, logo de início já soube que ia ter o salário do dia garantido, que ia poder se alimentar, que ia poder ter um retorno daquilo que ele iria produzir durante o seu dia. Já o último, imagina, passou o dia inteiro no sofrimento, pensando: será que eu vou ter um salário desse dia, o justo salário? Será que eu vou poder comer? O que eu vou fazer? Olha o sofrimento. Então ele passou um dia angustiado, um dia triste, um dia de sofrimento, um dia de dor. Então quando nós nos colocamos longe do trabalho na vinha, e muitas vezes a gente não se põe na condição de ser chamado, porque aqui quando Jesus fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, lá no final da parábola, é porque muitos não se põem na condição de ser chamado, porque alguns estão lá na praça, mas não preparados para o trabalho, estão lá, curtindo a preguiça, para que, como diz o ditado, para que inglês possa ver, não está querendo produzir realmente o bem. E muitos de nós vivemos assim na nossa vida. A gente vive uma vida de interferências materiais, de alegrias fúteis, a gente valoriza muito mais o nosso orgulho, o nosso egoísmo, porque queremos tudo para nós, nos colocamos sempre melhores que o outro, e isso é assim, isso é assim, isso é daquela forma, daquela outra, tudo para mim, e somos maledicentes, somos preguiçosos. Então nós não estamos nos colocando em condições de sermos contratados para esse trabalho. Mas à medida que nós nos colocamos à disposição do Cristo, nos colocamos à disposição de Deus, do Cristo, para que Ele nos ensine a chegar até o Pai, que é Deus, à medida que a gente vai nos esforçando para isso, nós vamos então nos pondo em condições de sermos chamados para sermos os trabalhadores, mesmo que de última hora. Porque às vezes a gente nasce numa família e desde o princípio da nossa vida, essa família é uma família harmoniosa, organizada, cristã. Ou que não seja cristã, mas que às vezes se pauta na vivência divina, no bem, no amor. E a gente nasce com aquela confiança, com aquela fortaleza, a gente cresce com aquilo tudo, de que tem uma realidade superior, de que tem um Deus que nos acolhe, que nos quer o bem, que nos ampara. Então a gente cresce na vida nos sentindo amparados, alimentados, cuidados. Outros iniciam a vida no sofrimento, na dor, na tristeza, só vê maldade, vê aquilo outro. Muitas vezes a gente vê isso muito naqueles lugares que as famílias são violentas, ligadas a crimes, a drogas, a prostituição, a tantas situações difíceis, e aí a pessoa nasce naquilo e pensa que a vida é aquele sofrimento. De repente, em algum momento da vida, tem o contato com as coisas espirituais
É a hora dele. E ele aceita aquilo e começa a transformar, começa a ver a vida de outra forma, o sofrimento diminui. O sofrimento muda. Outros vão conseguir ter esse acesso só quando já estiverem adultos. Outros, na madureza, com a sabedoria que a vida vem trazendo, conseguem então começar a enxergar Deus em suas vidas. E aí começa então a se transformar, a ser pessoas melhores. Então, Jesus termina a parábola falando que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Porque aqueles que são últimos, que se esforçam para o trabalho, que se esforçam para conseguir cumprir com os seus papéis perante Deus, produzindo o bem, amparando, orando, trabalhando no bem, respeitando, perdoando, eles vão ser primeiro perante Deus. Agora aqueles que foram primeiro lá atrás, mas que reclamaram porque chegam a um determinado momento e o outro está recebendo salário igual, é porque eles ainda não entenderam que aquilo que é necessário para um também é necessário para o outro, e que Deus não faz essa diferenciação do ponto de vista espiritual. Tudo que um recebe, o outro recebe também, que são as bênçãos divinas. Então, à medida que a gente cobra de Deus, que às vezes a gente até se revolta com Deus, né? A gente cobra de Deus que Ele nos dê mais. Será que nós precisamos desse mais? E que mais é esse que nós estamos pedindo para Deus? É um mais material ou um mais espiritual? E quando a gente pede um mais espiritual, que a gente fala assim, Senhor, me permita que eu seja uma pessoa mais paciente, permita, Senhor, que eu seja uma pessoa mais amorosa, permita-me, Senhor, que eu seja uma pessoa, me auxilie para que eu seja uma pessoa que tenha mais fé, para que eu possa cumprir melhor os meus desígnios, para que eu possa ser mais amoroso. O que Deus vai fazer? Vai oferecer trabalhos que vai fazer com que a gente amplie esse nosso saber, esse nosso viver. Deus vai trazer então situações para que a gente pratique a paciência, vai trazer situações para que a gente pratique o amor, vai trazer situações para que a gente faça o bem, para que a gente ouça, para que a gente compreenda, para que a gente transforme o nosso viver num viver do bem. Essa parábola, quando nós paramos para interpretá-la, tem muito mais coisas que podemos tirar dela. Nós fizemos aqui uma breve conversa falando de uma forma superficial, mas os desígnios de Deus para conosco são muito grandes. Então nós somos os trabalhadores da vinha, nós somos esses que Deus chamou para o trabalho. Só que nós precisamos empunhar a nossa enxada, nós precisamos nos pôr à disposição de Deus, oferecendo o melhor de nós, para que haja então uma transformação interna e a partir daqui essa transformação possa acolher a todos aqueles que estão no nosso caminho. Pensemos nos nossos familiares, que são pessoas que estão ali no nosso convívio e às vezes são difíceis, e às vezes nós somos difíceis para o convívio deles, não é? Então que a gente possa começar a pensar em mudar as nossas atitudes do ponto de vista espiritual para com esses nossos irmãos, nossos próximos, mais próximos, nossa esposa, nossos maridos, filhos, tios, tia, pai, mãe, vó, avô, não é? Que a gente convive mais próximo, amigos de trabalho. Então buscar o respeitar, o compreender, o perdoar, o entender, para que então possamos cumprir com os nossos deveres, sermos o trabalhador que tem, por merecimento, receber o justo salário divino. Que é isso que a parábola fala, que todos vão receber o justo salário, desde que trabalhem
na vinha do Senhor, na prática do bem e na prática do amor. E para que a gente possa terminar a nossa conversa, esse nosso momento praticando o amor maior, nós temos a condição de fazermos as nossas vibrações, direcionar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores fluidos, que é matéria espiritual, e direcionar para aqueles que necessitam, que sabemos que precisam desse apoio fluídico, dessa matéria espiritual, para estarem fortalecidos e prontos para a caminhada. Então, elevando os nossos pensamentos, com um desejo sincero de auxiliar, de amparar, de acolher, nós iniciamos as nossas vibrações pensando primeiro no Centro Espírita Allan Kardec, porque essa casa permitiu que nós tivéssemos este momento de contato com o Evangelho. E quando nós dizemos esta casa, nós não estamos falando do prédio material, nós estamos falando da reunião de seres materiais e espirituais que buscam, na convivência, promover o amor verdadeiro. Vibremos pelo Centro Espírita Allan Kardec. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos da humanidade que encontram em desavenças, em situações difíceis, que se encontram passando por grandes dificuldades, por grandes dores, que todos eles possam receber de Deus, pela sua misericórdia, o lenitivo necessário para que suas almas estejam mais fortalecidas, equilibradas e certas de que o Pai está no comando e que ninguém está desamparado. Pelos nossos familiares, nossos entes queridos, que todos possam receber de nós essas boas vibrações e sentirem-se abraçados, acarinhados pelo nosso verdadeiro amor, para que todos sintam essa energia produtiva e boa e que fortaleça os seus caminhares, que fortaleça essa jornada de cada um na vida rumo ao encontro com o Pai. Vibremos por esses nossos parentes mais próximos do nosso convívio. Por aquele caso específico, alguém que sabemos que precisa das nossas boas vibrações, é para ela que dirigimos o nosso melhor neste momento. E para finalizar, vamos vibrar por nós mesmos, por nós todos que aqui estamos reunidos, ouvindo e participando deste momento. Não importa em que horário, em que local, em que dia, mas estamos todos unidos no mesmo pensamento, no mesmo ideal do amor, da transformação, dessa busca com a proximidade, na busca da proximidade com o Pai. Vibremos por nós, para que estejamos todos fortalecidos no amor e no bem. Senhor nosso Pai, Deus misericordioso e bondoso, te agradecemos, Senhor, por ter permitido mais esse momento em nossas vidas, que tanto bem nos faz, Pai. Seja conosco, hoje e agora e sempre, Senhor. Nós agradecemos a presença de todos e desejamos que a paz do Mestre Jesus, que nós falamos lá no início da nossa conversa, seja uma permanente
no coração de cada um. Que a paz do Mestre Jesus esteja aí, no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. Paz em Jesus.